voltamos à pergunta inicial: como está a sua casa? Como está a sua casa? Como está o seu lar? O seu lar não é formado por uma casa, por paredes, o seu lar é formado por pessoas. Como estão os membros da sua família? Como estão? Eu não estou falando de saúde física somente. Como está a espiritualidade do teu lar? Como está a rotina espiritual da tua família? Nós temos investido tempo com Deus, temos feito de Deus e das coisas espirituais a nossa prioridade. O que eu estou falando, tudo que eu vou falar aqui, irmãos, hoje, primeiramente isso se aplica à minha pessoa. Esse é o meu primeiro desafio. Viver aquilo que eu estou pregando hoje é um desafio para mim. Porque a mensagem principal que Deus deixou para Ezequias no leito da morte foi: arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem. Eu acredito que momentos como esses, início do ano, são momentos que a gente pode alinhar algumas prioridades. Certo ou errado? Posso ver as mãos aqui de quem fez alguma, não vou dizer promessa, mas algum propósito novo para esse ano? Alguém fez um propósito novo? Seja ele relacionado à família, ao trabalho, às finanças, aos dons e talentos. A gente aproveita a virada do ano para dizer assim: agora vai, esse ano vai. Mas o recado principal de hoje de manhã é: a prioridade principal é a nossa família. No fim do dia, a conta que importa, a prestação de contas que realmente importa, não é a conta do banco. Não vai ser a conta do banco, vai ser a conta da família. Como está a família? Onde estão os filhos que eu te dei? Onde está a família que vocês formam? Essa vai ser a pergunta de Deus. Talvez a gente não sabe quando vai morrer, para fechar esse primeiro bloco, mas a gente tem tempo e tempo de qualidade hoje para poder fazer a diferença e para poder mudar algumas coisas. E o primeiro desafio hoje que Deus fala para a gente é: põe em ordem a tua casa. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. A gente estava falando sobre isso agora há pouco com os jovens ali na lição. A mudança de parâmetro. Deixa Deus ser o Deus da tua vida. Confia em Deus, entrega para Deus e deixa Deus fazer as coisas. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender por contraste da vida de Ezequias. Como líder espiritual, ele foi bem sucedido. Como administrador, ele foi bem sucedido. Como rei, ele também teve êxito. Como construtor, também teve êxito. Como comandante de exército, também teve êxito. Mas o fracasso dele, a gente já vai ver mais para frente, foi dentro de casa. E tem uma frase que me acompanha por alguns anos, não que eu sempre consiga praticá-la. Samantha está aqui de testemunha que às vezes eu não consigo. Mas não existe sucesso no mundo que compense o fracasso no lar. Vou falar de novo. Não existe sucesso nesse mundo que vai compensar o fracasso dentro da tua própria casa. Você pode conseguir ter muitas coisas. Foi o caso de Ezequias. Ele conseguiu muito. E a gente vai ver no final, na última lição, que ele só falhou em uma, que era dentro da própria casa. Teve sucesso em todas as áreas, mas ele falhou com a família. E aí perdeu tudo. Perde o propósito, perde o objetivo, perde isso. A gente tem dois exemplos, eu podia citar dois exemplos. Davi conquistou muitas coisas, perdeu a família. Mas Noé perdeu muitas coisas, colocou tudo na obra, para construir a arca, e no final a família dele 100% salvo. Eu gosto de brincar que Noé foi o evangelista mais bem sucedido do mundo, porque ele conseguiu salvar a própria família, conseguiu colocar a família dentro da arca. Gente, você aí adulto, pai e mãe, sabe o quão desafiador é isso, colocar a família dentro de casa. E a gente tem esses dois exemplos. Nesse novo ano, amigos, queridos irmãos, comece pela sua casa. Não comece pelo trabalho, pelas realizações aí do mundo. Os jovens aí, cara, começa aí, tá até solteiro aí, cara, começa aí. O melhor começo da família é quando o cara está solteiro, porque você pode escolher ainda, dá para você mudar ainda. Você não está comprometido até que a morte separe. Comece esse ano pela sua casa.
Você não pode seguir em frente, você e eu não podemos seguir em frente sem antes começar pela nossa casa, porque é aí que nós vamos prestar a principal conta que a gente vai prestar para com Deus. É isso aí. Termino com uma pergunta: por que esperar perder para cuidar? Por que você esperar perder sua família para começar a cuidar e valorizar a sua família? Comece pela sua casa. Comece pela sua casa. Põe em ordem a tua casa. A família é uma prioridade. Você pode falar comigo esse primeiro ponto? A família é prioridade. Vamos no 3? 1, 2, 3. A família é prioridade. A família é prioridade. Segundo ponto. Vamos para o segundo ponto. Aceitar os planos de Deus. Parece bonito, né? A gente canta sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Gente, é muito lindo esse verso. É um dos versos que eu mais gosto da Bíblia. Na prática é fácil isso, gente? Vamos, todo mundo é ser humano aqui, não tem problema. Todo mundo é pecador aqui, viu? Todo mundo já falhou, já pifou em alguma vez isso aí. A gente é muito bom para fazer os planos e a gente quer que Deus abençoe os nossos planos. É ou não é verdade? Não é assim que acontece? Senhor, eu fiz o plano aqui, abençoa o meu plano. Só que a gente tinha que ter pedido ajuda para Deus para fazer o plano, não para Deus abençoar o nosso plano. E isso aconteceu com Ezequias também. Vamos para a Bíblia. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis 20, do verso 1 até o verso 3. A gente vai ler uma outra perspectiva agora do que a gente leu também lá em Isaías. Como eu falei, a história aparece em 3 livros. E agora a gente está lendo o relato do livro de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a Bíblia: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Até aí tudo certo, a gente já viu isso antes, né? Agora vem o verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Quando Deus contou o plano de Deus para Ezequias, você acha que era o plano de Ezequias morrer aquele ano? Ezequias tinha planejado: esse ano eu vou morrer. Não era o plano de Ezequias, mas era o plano de Deus. Quando Deus conta o plano, o que Ezequias fala? Senhor, mas justo comigo, que eu sou um cara fiel. Olha o tanto de coisa boa que eu fiz. O senhor não está vendo que esse povo vai perder um líder como eu? Esse era o pensamento de Ezequias, né? E a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Desabou a chorar, virou o rosto para a parede, fez beicinho e começou a chorar, né? Ignorou o profeta. O profeta, dá licença aí que eu preciso chorar, que eu vou morrer. Gente, é fácil aceitar os planos de Deus? Vamos ser sinceros. Um término de um namoro, a perda de um emprego, Deus cuida de tudo. O falir um negócio, você quebrar economicamente, é legal isso? A perda de um familiar. Não é prazeroso às vezes aceitar a agenda de Deus para a nossa vida. Mas a gente sabe que a gente tem que confiar nos planos e nos sonhos de Deus, nos propósitos de Deus para a nossa vida. E se Deus falou para Ezequias: você vai morrer, qual teria que ser? Coloca a tua casa em ordem. Qual que teria que haver sido a resposta de Ezequias? Tá bem, Senhor, vou colocar a casa em ordem. O Senhor falou que eu vou morrer, então vou acertar as coisas aqui e vou esperar o dia da minha morte. A gente olha para Ezequias e fala: nossa, mas que cabeça dura esse homem. Mas a gente faz igual às vezes. Deus, ele fala para a gente, deixa claro para você e para mim, e a gente escolhe seguir com as nossas ideias, com os nossos planos, porque a gente acha que é melhor, a gente acha que sabe mais. Se a gente lembrasse do capítulo 55 do livro de Isaías, no verso 8 e verso 9, a Bíblia deixa claro que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus e planos de Deus maiores e melhores do que os nossos próprios planos. Essa é a diferença, essa é a disparidade do meu plano e o plano de Deus. A gente é cabeça dura, a gente tem o dedo podre.
e a gente insiste em escolher as coisas do nosso jeito. Segunda lição que a gente pode aprender com Ezequias é aceitar os planos de Deus. Vocês lembram do primeiro? A família é prioridade. O segundo é aceitar os planos de Deus, custe o que custar. Obedecer a Deus, custe o que custar. Fazer o que Deus pede, custe o que custar. Porque quando Deus fala, a gente escuta, a gente obedece. Por mais que não seja lógico, por mais que a gente não goste. Hoje eu comentava com os jovens, deixa eu te contar um negócio, falei para eles. Deus não está nem aí para o que tu gosta. Dói escutar isso, mas Deus não está nem aí para o que tu gosta. Mas Deus, eu gosto tanto. Desculpa, mas Deus não está nem aí para o que tu gosta. Deus, Ele se preocupa com a tua salvação. E para salvar, às vezes, Deus vai fazer com que você faça coisas que você não gosta, para que você seja salvo. Deus não está nem aí para o que a gente gosta. Deus não está nem aí para a nossa agenda. Deus, Ele está preocupado com a nossa salvação. Mas pastor, Deus não é um pai de amor, de misericórdia, que me ama incondicional? Sim, por isso que Ele se preocupa principalmente com a tua e com a minha salvação. Não importa se eu goste ou não goste, Ele está preocupado com a minha e com a sua salvação.